Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero ler com você hoje Lucas, capítulo 14, a partir do verso 26, que diz assim: Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser o meu discípulo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer um conceito básico do que significa a palavra Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono, alguém que pertence. Ela era muito usada no contexto entre senhor e escravos. É a palavra Kyrios, dono, supremo, sobre algo ou sobre alguém. Então, quando nós dizemos Jesus é o nosso Senhor, logo nós estamos se colocando na condição de dizer: nós somos os seus escravos, nós pertencemos a Ele. Um escravo, ele trabalha para fazer a vontade do seu dono. Ele não tem vontade, não tem direitos. Ele trabalha para a satisfação de um dono, tá? Esse conceito, ele embora seja entendido por muitos nos nossos dias, muita gente sabe disso. Ele é muito pouco praticado, que é até a temática da nossa série, mandamentos ou sugestões. O que o Senhor sugeriu? Fica até complexo de se entender. Agora, o que o Senhor ordenou? Aí faz mais sentido. Mas será que a gente tem tratado como mandamentos ou como sugestões? Como algo que é definido, que é um veredito, ou como algo opcional, que pode ser seguido ou não? E é isso que a gente vai discutir. Quando Jesus diz, esse não pode ser o meu discípulo, parece para você um veredito? Ou parece para você algo que ainda pode ser mudado? Parece algo definido? Não pode ser o meu discípulo. Ele repete duas vezes. Então a gente tem uma ideia hoje de um evangelho parcialmente opcional, tá? A gente crê em Jesus, mas obedecer às ordenanças, ter um compromisso real com Cristo, passa a ser opcional para muitos. Existe aquela filosofia daquele irmão que vai todo domingo a uma igreja, mas ele não se envolve com nada, ele ainda não se batizou, ele não se envolve com nada a respeito da igreja local, ele não quer entender muito sobre a Bíblia, ele só quer ir naquele domingo e voltar para casa. É aquele evangelho opcional. Será que é possível viver assim e fazer parte realmente da igreja invisível? Ou seja, da igreja de Jesus? Será que é possível viver assim e ser um discípulo? A Escritura diz que não. Como a gente falou na parte 1 da série, qual a característica de alguém que ama a Deus? Que é o primeiro mandamento. Jesus, o nosso Senhor, responde. Ele diz assim: aquele que me ama, obedece o meu mandamento. Aquele que me ama, guarda o meu mandamento, e esse é amado do meu Pai. Então, a característica de alguém que ama a Deus, obedecer o que está escrito. O meu mandamento, não a minha sugestão. E por que a gente leva hoje o evangelho dessa forma corriqueira, leviana? Porque nos falta temor. Perdeu-se o temor no nosso meio de dizer, eu sou um homem de Deus. Ou ao contrário, quando alguém olha para você e fala, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Isso para nós é muito satisfatório. Quem não quer ouvir uma coisa dessa? Qual cristão não quer ouvir de alguém de fora, você é um homem de Deus? Só que isso, por mais que seja satisfatório, isso acarreta para nós também uma enorme responsabilidade. Porque nós estamos carregando o nome de Deus. Quando você fala, eu faço parte da igreja Corandel, isso traz uma enorme responsabilidade para a tua vivência. Porque a tua vivência vai dizer se a igreja Corandel é uma igreja verdadeira, de irmãos verdadeiros, uma igreja saudável ou não. Alguém olhando para a tua vida pode olhar e falar, cara, essa igreja Corandel não é muito bacana. E é o que tem acontecido hoje, né? Muitos irmãos, pelo mau testemunho, pelo não obedecer das escrituras, por tratar isso aqui como uma opção, não como um mandamento, por não gastar a sua vida em querer obedecer o que está escrito aqui, eles têm escandalizado o mundo, que é o que falamos na parte 1. 1 Coríntios 5, Paulo vai tratar sobre
a fornicação que havia persistentemente na igreja de Coríntios. Ele fala: se ouve por toda parte que há uma fornicação terrível entre vocês. Então, o que ouve-se da nossa igreja? Sempre a gente tem que pensar sobre isso. E se há coisas ruins espalhadas por aí, o motivo é esse: não obedecer à Escritura. E aí Jesus ele continua dizendo assim: porque qual de vocês, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo dessa torre, para ver se vai dar para continuar fazendo ou não. Fazer parte de uma igreja tem um custo. Se alguém deseja seguir, tá? Jesus disse: se alguém deseja, se há um desejo em você de seguir, tem que se adequar. Claro que nós não estamos falando de uma forma legalista. A nossa igreja é uma igreja reformada, nós cremos na eleição incondicional, na graça irresistível, na perseverança dos santos. Nós acreditamos que é Deus quem faz todo o processo. Tanto quando nós cremos, é Ele que mudou o nosso coração, trocou o nosso coração por um coração de carne, e agora a gente pode crer. Quanto ao nosso aperfeiçoamento, nós acreditamos que é pela perseverança do agir do Espírito em nós. Nós sabemos disso, que não é mérito nosso, mas a verdade é que nos falta esforço. Nos falta esforço em querer obedecer isso aqui. E agora eu quero falar com você de dois grupos que existem no nosso meio. Existem irmãos que não conhecem as Escrituras de forma plena, de forma bíblica realmente, teológica. O que eles conhecem da Escritura foi falado por outras pessoas e às vezes de forma distorcida. Então não há um conhecimento amplo do que ser um cristão implica. E existem pessoas que têm esse conhecimento e ainda assim eles querem viver uma vida de forma pecaminosa e consciente. Nesse segundo caso, Paulo, o apóstolo, como a gente leu em 1 Coríntios, na parte 1, ele ordena que a gente tire essa pessoa do nosso meio. E o primeiro caso a gente tem que esclarecer. Olha, talvez quando você se converteu ninguém te disse isso, mas se você amar mais sua mãe, seu pai, sua esposa, filhos, ou a sua própria vida mais do que Jesus, você não pode ser um discípulo. Talvez ninguém te disse isso no momento da sua conversão, porque as igrejas hoje fazem de tudo para atrair as pessoas à conversão. Finge como está, do jeito que der, aqui todo mundo te aceita. Então, quando começa essa parte B, se eu pudesse dizer assim, do Evangelho, que é a parte que Jesus diz: olha, vocês já vieram até a mim, agora vinde após mim, ou seja, façam o que eu fiz, tomem sua cruz, entrem num caminho de renúncia, de negar a si mesmo. Talvez essas pessoas ainda não ouviram essa parte, por isso vivem uma vida que não honra a Deus, por ignorância teológica e bíblica. Para essas pessoas nós vamos esclarecer, ok? O que a Bíblia diz. Para o segundo grupo é ou arrepende ou tira do nosso meio. Porque uma pessoa permanecer assim no nosso meio, ela desonra a Deus e ela desonra o nome de Deus no mundo. Por que é tão importante guardarmos o mandamento do nosso Pai? Porque guardando o mandamento a gente é amado do nosso Pai e a gente honra o nosso Pai no mundo. Cristo Jesus disse: deixem a vossa luz brilhar diante dos homens, para que os homens, vendo essa luz, glorifiquem ao Pai que está no céu. Se não há luz, não há glorificação para o Pai. Nós somos sal, a Escritura diz, mas se o sal perde o sabor, de nada ele presta, ele deve ser lançado fora. Então, fazer parte de uma igreja implica em muitas coisas, e é por isso que Jesus ele diz: qual de vocês não deve fazer primeiro a conta do que isso implica? E como a gente faz a conta? Quando há temor. Quando a gente tem temor, a gente faz conta. Por exemplo, existem alguns casos de alguns irmãos que eu conheci que demoraram muito para querer se batizar. Irmãos adultos já, que criam no Evangelho, que já faziam parte da igreja que eu congregava na época, eles ainda não queriam assumir um compromisso de se batizar. Isso é negativo, porque mostra o coração duro daqueles irmãos e ainda não regenerado.
Porque se eu não quero um compromisso com Jesus, se eu não anseio por isso, eu não estou regenerado ainda. Mas, por outro lado, isso mostrava temor e seriedade com Jesus e com a igreja. Porque sabia que isso não era um simples batismo. Eu estava diante de Deus e diante dos homens, confessando a minha fé, falando: eu estou sendo sepultado com Cristo para a ressurreição com Cristo. Então, por mais que isso era triste, porque mostrava o coração daquelas pessoas ainda distantes de Deus, isso também mostrava um certo respeito com a igreja, com as ordenanças bíblicas e com Deus. Hoje, nós já estamos no outro lado da história. Hoje as pessoas vão, se batizam, creem, aceitam, entre aspas, muitas aspas, Jesus, sem medir as consequências do que isso implica. Hoje muitas pessoas dizem: eu faço parte de uma igreja, sem medir as consequências do que isso implica. E eu creio que Deus ele tem uma vontade muito grande de resgatar o temor dele nos nossos dias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, conta a história de um casal que morreu ao dar uma oferta, porque eles mentiram. Eles venderam uma posse, levaram o dinheiro fingindo que era o dinheiro total da posse, mas eles reteram para si uma parte. E eles chegaram lá como se fosse o valor total e depositaram nos pés dos apóstolos. Pedro olhou para eles e disse: por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Na cara dura, como vocês fazem parte dessa igreja e mentem ao Espírito Santo na cara dura? Outro exemplo, no Velho Testamento, os filhos de Eli eram filhos de um sacerdote, tinham um contato direto com a presença de Deus, a Arca da Aliança. E a Bíblia fala que eles levavam até mulheres para se relacionar no templo, perto da arca, perto daquilo que era sagrado. Como? Alguém que crê, alguém que faz parte da igreja, mente na cara de Deus, faz o que faz na cara de Deus. Falta-nos temor. A Escritura diz: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Então, em Atos capítulo 5, nós vemos a morte daquele casal. A Bíblia fala que naquele momento eles caíram duro. Por quê? Deus queria estabelecer o temor de volta. A Bíblia fala que naquele momento sobreveio temor sobre toda parte, de modo que alguns pensavam duas vezes em se juntar com eles, temiam. Os filhos de Eli, andando ali daquela forma leviana, que desonrava a Deus, em cima daquilo que é sagrado, fazendo coisas profanas. Certo dia eles vão para a batalha, e o que fazia Israel ganhar a batalha era a presença de Deus, e eles levam a Arca da Aliança. Eles perdem a batalha e a Arca da Aliança é tomada pelos inimigos. Há uma consequência sempre, a fim de estabelecer em nós de forma pedagógica. A Escritura faz isso de forma pedagógica. Temor. Um dia Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele foi pegar a Arca da Aliança de forma errada. Quando ele foi resgatar essa arca que estava perdida, a Bíblia fala que a arca deve ser levada nos ombros. A Bíblia ordena que a arca deve ser levada nos ombros dos homens. Davi inventou de levar em cima de alguns carros, para ficar mais fácil ali, não sei. E usar em cima do carro. A arca balança, ele vai segurar a arca, ele morre. Um homem que a Bíblia não fala o porquê, mas morreu. E morreu pela irreverência de Davi, tratando a Escritura como sugestão, não como mandamento. E isso serve para nos trazer temor. Nós não somos diferentes dos filhos de Eli. Nós se escandalizamos em saber que alguém estava levando mulheres para se relacionar dentro do templo, do lado da arca. Mas a gente esquece que nós somos o templo do Espírito Santo. Quantas vezes você mente conscientemente, você peca conscientemente, você fornica conscientemente, você não congrega conscientemente, você não deixa a si mesmo conscientemente sendo o templo do Espírito de Deus. Então, eu deixo duas perguntas para você. É falta de conhecimento ou, de fato, é uma vida consciente no pecado? Eu espero que você se arrependa, que nós se arrependamos e que, como igreja, nós
procuremos sempre honrar a Deus, guardando e obedecendo seus mandamentos. Não são sugestões, são ordenanças.